Fala, tropa! As melhores odds do mercado você encontra na KTO. Cada jogo é único. Vral! Vamos virar assunto? Falar do Flamengo. Mengalvio. Fala do Flamengo que foi derrotado pelo São Paulo, perdeu a liderança. E a Mengosfera, E a Mengosfera está louca. Fica louca, em chamas. Pô, Fora Tite. Fora Tite. Cara, daquela... covarde! Tinha galera gritando, xinga. As Vai, críticas vai, válidas, né? Também. sei. Começa aí seu comentário, vai. Cara, eu acho que, tipo assim, eu não acho loucura a Flá TT ficar maluca com a questão da... Não foi um time que foi poupado, não foi um time misto, igual o Botafogo já fez, igual o Vasco fez agora no final de semana também. O Flamengo, ele escolheu não jogar com nenhum jogador titular nessa partida contra o São Paulo, cara. Além do goleiro. Tipo assim, eu acho isso bizarro. Porque, visto que, a gente tá falando aqui, Botafogo e Flamengo tendem a disputar até o final. Botafogo é um time muito linear. A gente vê poucas oscilações do estilo de jogo do Botafogo, da qualidade do futebol. E aí você meio que largar de mão uma rodada de campeonato, priorizando claramente um outro jogo que foi 2-0 na ida, eu acho que você tá falando assim, rapaziada, quando apertar mais, eu vou largar o brasileiro e eu vou focar nas Copas. Eu acho isso pro Flamengo muito ruim. Sabe? Porque eu acho que o Campeonato Brasileiro, ele premia, quem Tá nele. ele premia quem se importa mais com o campeonato, com a competição. E eu acho que o Flamengo demonstrou que não vai fazer isso até o final do ano. E eu acho que tem muitos motivos pros flamenguistas ficarem malucos com isso. Eu até falei um pouco antes com o Matheus Emanuel já sobre isso. Então, tipo, o Arrascaeta podia ter jogado, sabe? Podia ter jogado 3 jogadores pilares do time e o resto rodar. Agora, tirar todo mundo, formar um meio de campo com Alan, Léo Ortiz e Matheus Gonçalves, eu não acho que seja o caminho, sabe? Beto, vai. Não, eu discordo de abrir mão, porque primeiro, já não teria o Pedro, que tá suspenso, já não teria o Luiz Araújo, que tava suspenso, Cebolinha, que também tá na transição voltando, já não teria o De La Cruz, que de fato não ia jogar esse jogo, já no jogo do Palmeiras já tava botando a mão na perna e tudo mais, também não ia jogar esse jogo. E eu pouparia o Arrascaeta também. Arrascaeta é um jogador que vinha 3 vitórias do Flamengo, que foi meio que a fórceps, mas sempre com participação dele. E a gente sabe, se botar o Arrascaeta pra jogar 5, 6 jogos seguidos, ele vai estourar o bico. E estourar o bico, eu digo, nem machucar não, mas é jogar mal, se arrastar. E isso, porra, eu acho que esse mês de agosto eu controlaria de fato pra ter esse cara na ponta dos caixas nos jogos eliminatórios. Não tô dizendo que tá abrindo mão de brasileiro. Eu acho que... Eu tava olhando aqui a escalação. Ele tomou uma preferência pra Copa que do Brasil. o Flamengo bota em campo, eu não consigo dizer que tá abrindo mão do jogo. Eu acho que não. O Léo Ortiz é o cara que na Copa América, porra, pra própria Flá TT, era o responsável pelas vitórias. Sai a bola com fluidez, sai a bola rápido. Tá jogando junto com o Alan aqui. A galera queria ele ou o Alan, mas enfim, era o cara que queriam que jogasse. Girar essa coisa de giro de lateral e giro de zagueiro, ele fez contra o outro jogo do brasileiro, que Mas venceu. o Varela não seria uma opção melhor? Cara, pelo estilo de jogo, pela partida que foi? Eu acho que pode ser. Aí eu não sei como é que tá o Varela. Tem isso também. Mas eu acho que o Tite superestimou o time titular que ele botou contra o São Paulo, assim. Ele achou que aquele time ali conseguiria tirar um resultado. Isso lógico. E assim, cara, ele não botava, ele né? botou a Arrascaeta pra jogar. Segundo Ele poderia ter, tempo. então, mas Sim, ele poderia ter apertou, começado com a Arrascaeta, entendeu? Aí você poderia tentar tirar no início do jogo uma vantagem. Mas aí é o que ele considera de estratégia. Ele não então, considerou mas aí que eu seria tô no falando, início. mas eu acho que a estratégia Vou do deixar Tite é aqui errada. Pra caso assim. eu precise, eu você... vou e boto ele. Então, só que aí quando você lança a mão do Arrascaeta, você já é tarde demais. Assim, o São Paulo já tá... Enfim, Pensando em cada jogo. Jogo fraco, jogo ruim, o quando criou. Mas o Palmeiras ali, aquele gol ali, que era um gol achado. Eu acho que o principal Tem problema... uma coisa bola aérea, que é um problema, mas nem achei o lance de bola aérea... Pô, a bola bate no cucuruco dele subindo junto com o geral. Não é nem aquele lance que ele sobe sozinho e faz Então, mas quando você bota um time titular aí, desse... não criou nada o time, fato. Quando você bota um time titular desse... Não acho que nem questão de recado, não. Acho que o Tite não tá querendo dar recado nenhum. Isso que eu não o Tite não. Eu acho que ele superestimou. Acho que assim, ele olhou aqueles 11 titulares e ele achou que dava. E claramente não dava. De repente até pra empatar. Só que assim, o elenco, o time titular que o Tite bota em campo contra o São Paulo... É um time que os 11 ali conseguiram até um certo momento do jogo amarrar o jogo e ficar ali num 0-0 ruim, um jogo ruim contra o São Paulo. Não criou nada. Exatamente, assim, só que
em algum momento, o São Paulo jogando em casa, cara, assim, com o time do Flamengo que não conseguiu produzir ofensivamente nada até certo momento do jogo, assim, com o Gabigol, assim, perdido em campo, o Carlinhos também, assim, brigador, mas também... Foi um jogo que serviu pro Bruno Henrique voltar, pra não voltar de cara contra o Palmeiras. O Bruno Henrique, e aí voltou mal, porque é isso, primeiro jogo. Voltou mal, mas exatamente, tava no... disse que ele não tinha nem condição tanta de voltar nesse ele jogo. Foi no sacrifício precisava ali. Dele porque precisava de alguém de velocidade, mas só pra falar sobre o que eu acho que foi o principal problema do Flamengo, eu acho que quando você pega assim, o Flamengo poupou 9 jogadores, 10 jogadores do time titular. Eu acho que isso acaba sendo uma maquiagem muito grande dos fatos, porque se você... olha ali a defensiva, Rossi, Wesley, Léo Pereira, Davi Luiz e Vinha. Vamos combinar que não é um time... Não é reservão? Vamos combinar que não é um reservão. Tá longe na Copa América, isso poderia... Tava jogando, né? Só não seria o time titular porque o Vinha tava na Copa América. Mas era basicamente ali. O que, na minha opinião, o que mais acabou faltando ao Flamengo, principalmente pra fazer o jogo do Flamengo fluir, que era na criação, é que se você não tem o De La Cruz machucado, você tem 3 articuladores no Flamengo, articuladores de fato. Você tem o De La Cruz, você tem o Gerson e você tem o Rascaeta. O Gerson, eu compreendo totalmente o Tite preservar, porque o Gerson vem na sequência de Copa América e Campeonato Brasileiro, né? Copa América, quando eu digo o tempo que o Flamengo esteve com desfalques, sempre com o Gerson sendo o cara que joga o jogo inteiro, que não toma o terceiro cartão amarelo, que não se lesiona. Então, eu acho natural que tanto o Gerson quanto o Pedro, que forçou o cartão, que eles fiquem fora. Beleza? O De La Cruz você já não tinha a possibilidade de contar. Eu discuto um pouco a utilização do Arrascaeta inicialmente, porque, na minha visão, tinha que ser feito algo como foi com o Bruno Henrique, de assim, eu entendo que você não esteja 100% fisicamente, mas pro jogo que o Flamengo precisava fazer contra o São Paulo, você tendo o Matheus Gonçalves, que durante boa parte da temporada atuou como ponta, né, quando a indisponibilidade do Bruno Henrique e a ausência do Cebolinha, era o Matheus Gonçalves que era utilizado como ponta ali, e você tem o Gabigol também, que foi utilizado como um cara atrás do centroavante, mas em situações específicas. Em situações específicas. Acho que o Tite agora entendeu que pra começo não dá. E aí, por exemplo, por onde o São Paulo... Mas aí, pega, sabe o quê? Aí é pra galera. Aí vai pra galera. Nitidamente, o Lohan baixou confiança. Sim. Ele botou o Lohan pra jogar, pra continuar jogando nos jogos, até porque o Lohan vai jogar o Mundial. Então botou o Lohan descer, o Lohan tem jogado, pra não ficar parado no banco. E na hora da escolha, o Lohan entrou ontem, Lohan, mas assim, acho que na fogueira total também, né? Mas foi naquela... Final de jogo ali, vê se tu acha alguma coisa. Se algumas semanas atrás, se eu quero poupar o Arrascaeta, ia naturalmente o Lohan. Mas aí... Com certeza teve uma queda ali. O jogador sentiu aquela cobrança que rolou, porque o Tite tava dando moral pra ele. Se por algum motivo já deu uma segurada, porque é o lance que a gente fala que é o melhor lado e o pior lado do Tite. Quando o Matheus Gonçalves, todo mundo pedia, técnico também. quando ele botava ele deu confiança ao Lohan, o Lohan correspondeu e todo mundo falava assim... que o Tite tá sacaneando o Lohan, não. Acho que ele tá sentindo alguma coisa. Por que o Matheus Gonçalves não joga? Assim como jogava o Vitor Hugo, o pessoal falava, por que o Lohan não joga? E assim vai. Eu acho que... Todos esses aí esse ano jogaram... O erro de tiveram análise... chance e aí... Eu acho que o erro de análise, de Vitor Hugo entrou em vários jogos aí. Eu acho que o erro de análise, de fato, é você ter os 3 principais articuladores do time. E todos que estavam disponíveis entraram em campo. Eu acho que o erro principal é você não utilizar o Arrascaeta de início, porque aí eu acho que desconfigura... Ou o Gerson de início. Não, eu acho que desconfigura totalmente pro que o Flamengo pretende. Porque, por exemplo... Assim, olha o Flamengo é um time pra armar contragolpe do jeito que foi escalado, com Gabigol e Carlinhos no ataque? Não é. Não tinha o Luiz ali também pra puxar. O Bruno não tava bem. Por que o Ferreirinha deu um baile no Wesley no primeiro tempo? Porque quem estava abandonado. Quem fechava pela direita? Ninguém. Você não tinha o Fabrício, não Exatamente. Não tinha o Gerson pela ali. Você não tinha o Luiz Araújo pra voltar. Então, assim... Então, eu concordo com a escolha. Eu não demonizo quando o técnico faça esses tipos de ponderamento do que eu tenho aqui esses jogos. E eu tenho um grupo como o do Flamengo, eu quero ser sério mesmo. Eu não acho que é nenhum absurdo o cara girar esse grupo. Agora, contestar a escolha... Mas eu acho que ele errou. Pra começar... Não,
beleza. acho que ele errou. Posso Sim. concordar com isso de, pô, eu tenho esses Porque 3 não caras. dá pra você Agora, pode entrar. ter bem acontecido de falar assim, mano, eu não vou sacrificar esses meus 3 articuladores, eu quero Não, eles mas eu sei, mas eu pro entendo se eles jogo não tivessem pra- entrado. Mas eles entraram em campo. É, sabe? então, assim, você poderia dar a mesma minutagem que você deu pro Arrascaeta e pro Gerson no jogo, começando o jogo. Não, então, E aí você tenta amarrar o jogo eu no início aceito de uma que forma. isso. Porque Se você, assim, de repente, ele já entra em que ele campo, vai pro banco, ele entra em começa campo, jogando. ele entra em campo com Alan e Léo Ortiz fazendo a dupla de volante. Sim. O Alan é um volante roubador de bola. O Léo Ortiz é um cara que tem um passe, mas assim, ele ainda assim... É zagueiro. assim. Ele Sim. não tem o cacuete ofensivo. E aí você olha pros Você não 4 tem jogadores da transição, linha da não tem frente. meio campo. Você olha, o Matheus Gonçalves jogando aberto, É uma não é um aberração. jogador de passe. O Gabriel não é um jogador pifador, assim. Ele tem seus momentos, mas não é esse cara. O Bruno Henrique é um jogador de velocidade e o Carlinhos que era um centroavante. Então, assim, você olha esses 4 ali completamente desconexos Sabe em o que eu acho campo, que assim. acho que ele desconexos. poderia fazer, de repente, por exemplo, se não, tanto o Gerson quanto o Arrascaeta entraram. De repente o Arrascaeta Você começa com o o Arrascaeta, jogo e depois volta coloca o Gerson. Mas é aquele negócio, Garante agora, um... Mas eu acho que é- o ponto que eu concordo contigo é assim, o pessoal tá querendo comparar o que o Tite fez ontem com o que o Dorival fez de fazer 2 times. E não tem sido verdade. É o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro que o Flamengo faz assim e em condições bem peculiares. Porque assim, é muito fácil a gente chegar hoje e dizer foda-se a Copa do Brasil. Eu quero ver dizer quinta-feira foda-se a Copa do Brasil com 3-0 Palmeiras. Não, Entendeu? Não. Porque Mas aí foi, pô, mas aí também... Não, vamos lá. Não tem força nem porque o Luizinho mas você discorda tem- completamente. Ah, porque fez tem 2x0. uma galera. Isso aí é cagar pro jogo. Fez 2x0, na cabeça tem que estar 0x0. Tem uma galera. Mas tem perdeu uma a liderança galera. pro Botafogo. Tem Ah, uma- mas pode não, buscar tudo lá na bem, frente. Tudo bem. Mas Pode tem buscar uma lá na galera. frente. O problema tem uma galera que enxerga nessa atitude do Tite simplesmente que o Flamengo tá cagando É isso, eu discordo baldes no Campeonato Brasileiro. completamente. Eu acho que ele tomou atitudes erradas. Agora, Deve tomar uma decisão agora. Você acha que isso não pode ser uma Errou? tendência pros outros jogos? Aí, Vai ter- mano, vai ter futurologia. Libertadores, Pode ser ou não. futurologia. Agora, Agora, tem assim, outras uma me- coisa é certa. outras Não, mas o que... métricas. Não, é futurologia, mas o que a gente entende agora é que ele botou o time todo... Mas você tem um exemplo. São 38 rodadas. Perfeito, mas a gente tem um exemplo Libertadores ali. vai ser altitude. Vai ter Quito, ele vai ter que fazer uma estratégia. E se for poupar, parabéns, vai ser. E a gente vai estar criticando depois do que acontecido. Mas quem tá tendo que analisar antes e executar são os caras. É isso. A gente vê depois. Sentado, pô, que merda, hein, Tite? Mas quem tá tendo que planejar antes é o mas tem cara. alguns- Ele tem vai ter que sacrificar alguma pica. Mas tem Nessa alguns semana vai pontos ter. ali que, assim, eu acho que a gente leva o Tite, obviamente, pô, o Tite é um gigantesco técnico e ele tem todo, né, a bagagem dele pra enxergar no jogador se ele confia ou não no cara, se ele tá no bom momento ou não no cara. Mas, assim, a escalação que veio ontem do São Paulo me surpreende de novo o fato do Lohan, tá ligado? Porque você olha um moleque desse que, porra, contra o Corinthians, Sim. o moleque resolveu o jogo e contra o São Paulo o moleque não é opção, sabe? Mas o que eu tô dizendo é isso. Tem uma resposta lá dentro. A gente viu, o cara foi vaiado, depois disso que ele foi vaiado. Então, mas Foi- essa foi- resposta lá dentro... A sequência sucumbindo, dele né? mudou. Ele continua até entrando no jogo seguinte, mas já foi caindo. E aí eles estão lá dentro com ele, né? Mas Sentindo que ele perdeu confiança, tem que recuperar isso agora. Então, mas ele perdeu confiança porque ele saiu ou ele saiu porque ele perdeu Ele confiança? perdeu confiança porque foi vaiado Não, naquele jogo. sim, mas eu digo, vaiado no jogo. Ele não saiu do jogo, ele continuou. Mas então, mas ele, Aí acho que ele ele perde a continua confiança assim. por causa disso ou ele, enfim, sai do jogo porque ele tá sem confiança, entendeu? Sai do time porque tá sem Ele, confiança. depois de um tempo, o Tite foi Porque, gradativo, né? Ele era titular, ele foi, ainda que ele perdeu esteja a sem condição. confiança, é porque o meu argumento é, ainda que ele esteja sem confiança, num jogo contra esse do São Paulo, em que você tá com peças escassas, Não, seria o meu nome também. Já Você- utilizei ele você ali, tem ele que já botar o jogou. garoto, entendeu? Principalmente, até você tem que mais testar do o que o Matheus garoto Gonçalves. mais do que o Matheus Sim. Gonçalves. Porque assim, Eu também senão, acho. você tá... Aquilo que a gente tava falando no primeiro bloco aqui do programa sobre o... Não estou É uma escala de prioridade, né? Não estou Eu tô equiparando, entendendo mas o que você assim, quer dizer. é uma teimosia que é, assim, do tipo assim, pô, é morrer com teu argumento a todo custo, assim. E, obviamente, isso é um jogo que a gente tá vendo do Tite fazendo isso. Então, assim, não concordo com quando o Luiz Guilherme fala que claramente é isso. Mas, assim, ele te dá um exemplo ali de que ele, num momento X, ele opta por botar jogadores que ele tem mais confiança, mesmo isso prejudicando taticamente o time, assim. Não prejudicando porque ele, obviamente, não tá E botando sabe- isso claro, e pensando sabe, nisso. e sabe o que me irrita também? Por exemplo, aqui no Brasil a gente é assim, lá na Europa a gente não existe isso. Sempre que é pra poupar, sempre que é pra botar time reserva, sempre que é pra botar jogador que nunca jogou, é sempre no brasileiro.
é sempre em competição dos pontos corridos, não é nunca no mata-mata. Sempre o que é Mas deixar simples, de lado mas é o simples. Brasileirão. Mas Não, é simples, é porque pode você ser decide simples, mas ali. é só simples pra O outro gente não. aqui. Não, Mas é só cara, simples pra gente. não. Cara, acho o Arrascaeta não. seria mais diferente contra o São Paulo jogando Vai no poupar no Morumbi. jogo que decide na hora ali. O Arrascaeta, Bate e decide, o Arrascaeta perdeu, decide. é mais importante numa partida que começa 0x0 ou numa partida que começa 2x0 pro Flamengo já? Cara, esquece isso, Mas eu cara. acho que isso é um pensamento Não, que tem que eu ter. concordo O Flamengo que... tem que ter esse Eu pensamento. concordo se pô. ele foi Aí levado você pro bota o banco... Arrascaeta jogando 90 minutos contra o São Paulo, o Flamengo toma uma virada de 3x2 com o Arrascaeta mal em campo. Vamos ver se você fala o quê. Mas aí, irmão, aí o problema é vão ter outros problemas além Qual é o desse. problema? O jogador tá desgastado. Não, vão ter outros jogadores jogando mal pro Flamengo tomar 3x2. A culpa não é da Arrascaeta, pô. O Flamengo tomar uma virada do Palmeiras não é só o Arrascaeta. Não, pô, não é do só o time. Arrascaeta, mas se o Arrascaeta estiver andando em campo porque ele tá desgastado fisicamente, Pô, vai falar, mas aí pô, você tá- não tinha que ter preservado o Arrascaeta? Um problema, pra- aí é um exercício de futurologia, igual Não, mas o Matheus você tá Manuel fazendo falou. exercício de futurologia, Eu não pô. tô fazendo exercício de futurologia. Eu tô Lógico falando, que eu tô você tá falando falando o que aconteceu agora, sábado, Eu contra o São Paulo. concordo que contra o São Paulo, Eu acho que já que ele contra- levou pro banco, começa com ele. Eu até aceito isso. É isso, Agora, vai pegar o jogo do mata-mata... Ele nunca... O jogo do mata-mata, nesse momento, na semana do mata-mata, isso aí não Não, adianta. eu discordo totalmente. A decisão é o mata-mata, que acaba ali. Pô, o brasileiro é um campeonato de 38 rodadas. Você pode recuperar. E outra coisa, o Flamengo tem um jogo a menos, exatamente. Pode Assim, recuperar. isso aí tá com certeza no plano. Uma coisa é se você tivesse na 37ª rodada, precisando fazer ponto pra passar o líder, aí você precisa... Aí ele poupa o jogador porque tem aí eu concordo com você. Mas assim, dentro de um contexto de Brasileirão, que o time, porra, vão ter mais 18 rodadas pela frente, eu acho que É escolha, eu acho que não. querer Eu não achar que, concordo que porra, ele tá cagando pro campeonato. É uma Não, escolha não naquele tá, momento. tá. Te garanto que os caras têm uma planilha gigante, tabela toda planejada, e os caras vão trabalhando isso aí. A gente também não pode ser soberbo de achar que a gente entende pra caralho, e os caras ganham milhões, estão lá do outro lado de sacanagem, tomando café e... vou botar o jogador aqui, não. Agora, acerta e erra. Tomar decisão é aquela que eu tô falando. Tem o planejamento. Alguém bate o martelo, no Tite, o caso da comissão, é ele que bate o martelo, vai fazer isso. E depois. Ele já falou isso vai no na Carioca, conta que dele. tem a prioridade quem fala é o Marcos Braz e o presidente. Então, assim, depois, ele vai ter a parcela dele de ser cobrado de fato. Mas, assim, acho que a gente tem que deixar muito claro que o papel do treinador é esse. Ele vai tomar a decisão. Eles pensam antes, eles olham Não, e a tabela. tomada a decisão, e tomam cabe a gente julgar E lógico que a decisão é essa. resultados, E não é segredo. opinar em cima disso. Quando você tá numa competição assim, num calendário desse, com Brasileirão e Copa do Brasil e Libertadores ali, jogo de mata-mata, ainda mais esses que são quarta e na outra quarta decide, o foco vai ser pra isso, cara. Vai ser pra isso. Agora, eu acredito, existem diretorias que sentam à mesa e falam, olha, foda-se o Brasileirão. Acredito que deve ter rolado isso. Aconteceu e já tem outros que devem bastante, falar assim, acho que é do Flamengo, não sei se para consumo externo, o Landim fala, como falou aqui, eu sempre quero ganhar tudo, vamos ver o que dá pra acontecer. Só que, lógico também que a comissão técnica, ela tem um parecer técnico diante da diretoria. Fala assim, meu diretor, olha, o nosso elenco que a gente tem, o que dá é pra isso. Lógico, o Flamengo, como ele tá no topo da parada, se ele quiser falar pro treinador, eu te dou o Palmeiras, olha, vamos tentar ganhar tudo. O treinador vai apresentar, olha, eu tenho isso aqui, ó. Eu vou seguir um plano e vamos ver no que dá. O senhor quer ganhar tudo? Eu vou tentar. Tem o elenco... Porque na cabeça do treinador, nunca que ele tá botando um cara que vai entrar e vai entregar uma paçoca, vai entregar ouro, vai jogar a toalha. Mas não tá botando o melhor também, né? Então, ele sabe que ele tá botando, ele não tá tá poupando o melhor momento pro jogo, lógico. Isso é lógico. Mas ele também acredita que ele tá botando, ainda mais elencos como do Flamengo, do Palmeiras, do Botafogo, que aqueles caras que vão entrar ali têm condição. Aí eu tô dizendo, concordo com vocês. A escolha o time tava sem articulador, é um erro. Mas, girar essa galera nesse momento Eu acho que isso faz parte. e que os caras mais decisivos na tua cabeça E outra coisa, vão A jogar o pergunta jogo fundamental mata-mata, qual é um jogo, fato. nesse momento, qual jogo é mais importante? Palmeiras e Flamengo no Allianz ou São Paulo e Flamengo no Morumbi? Palmeiras e Flamengo no Palmeiras, Allianz. No fim das contas, E outra essa coisa, vai ser você não tá enfrentando No fim das Allianz, contas, isso que vai ser você o não tá relevante, enfrentando no jogo de volta um time qualquer, tá o ligado? Você tá para-mistura. enfrentando, você tá E enfrentando acho o que Palmeiras, acho que que é o na maior rival do Flamengo nos últimos anos, entendeu? Acho que na intimidade ali dos caras... Intimidade? Imagina... Eu acho que os caras devem... É que, na verdade, eles contavam até... esse time, botar esse né? timezinho aqui, bem time fino, a gente consegue um empatezinho lá no Morumbi. A gente traz um pontinho de lá.
Poderia ter acontecido. Poderia. Ó, vou botar a galera no papo aqui. O MV. A Arrascaeta não consegue jogar 2 jogos seguidos. Bizarro. Tem jogado, né? Jogou contra a Criciúma, jogou contra... Ele fez gol contra a Vitória, contra o Atlético Goianiense. Aí, bota Palmeiras. Palmeiras Aí segurou contra o São Paulo. Foram 4 jogos seguidos. Isaac Jacob. Pior jogador do Fly é o Alan, isso é fato. Não sei de onde saiu esse jogador, só corre pra lá e pra cá. O Alan não sem vive fazer bom nada mesmo. de objetivo. O Alan acho que é o cara que tem mais oscilado. O Pulgar já voltou a jogar bem contra o Palmeiras. Foi muito bem contra o Palmeiras. Ó, o Marcelo Coelho, na moral, a base vem fraca no Flamengo, hein? Lohan, Vitor Hugo e Matheus Gonçalves. Porra, a base vem fraca no Flamengo. É loucura. O Matheus Gonçalves e o Vitor Hugo. O Vitor Hugo não faz um Flamengo bom jogo tem um tempo também. E o Flamengo rejeitou uma proposta de 18 milhões de euros há um tempo. Há um tempo. Agora pode ser que role aí pra destravar o Claudinho, né? Pode ser Eu acho que assim, o Vitor Hugo... Vitor Hugo e o Cleiton. Matheus, né? Acho Aí que o Vitor Hugo... o Bahia, o Cleiton. Olhando de fora, assim, meio dando uma orelhada. Eu acho que ele... Não, acho que assim, ele não tá se encontrando como jogador, mano. Assim, ele era posição, 10, aí virou volante, posição, virou assim, 8. sabe? Aí às vezes jogam ele... Às vezes jogam ele aberto, pra jogar aberto. Foi o Tite. Sim, acho que ele tá precisando dar um... Deixa eu ver mais quem que tá falando aqui. Isaac Jacó, Igor Jesus, bom pra caralho, te não coloca o cara. Porque o Igor Jesus tava voltando. Então, exatamente. Galera, também não é assim. Calma. Pô, por que o Tite ia ter problema com o cara se o Tite jogou o cara direto no início do ano, mano? Tava jogando direto com o Tite e o Igor Jesus. Você tá dizendo ali na época da... Não, ele saiu porque ele machucou. Na fase de grupos da Libertadores, né? Que ele entra, né? Ele comprometeu em alguns Que, jogos e inclusive, continuou. eu ia até usar um exemplo também, que ele já tinha poupado também na Libertadores, né? O Tite não poupou igual ele poupou agora contra o São Paulo, mas ele ele mesclou poupou alguns nomes por pra conta final. da final do Carioca. A que é maior inacreditável narrativa do Tite contra jogadores era o Tite contra o Matheus Gonçalves. Aí, Mas é Ortiz também, pô. Mas é Ortiz também, hein? Jogou como volante. Não, eu sei, mas até o jogo de ontem, a narrativa aí tava... era Não, mas é Matheus porque Gonçalves. tinha esse papo do tipo assim, Aí- pô, o Tite não bota o Matheus Gonçalves, não bota o Matheus Gonçalves. Aí botou o Matheus Gonçalves. Vem botando agora- um tempo. Lohan entra, vai tal. Vai ser vendido pro Bragantino, né? Não sei. Não, o Flamengo não tá aceitando. Não Eles tá estão aceitando, aumentando. Até agora, nada. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!